que juntos possamos meditar na palavra do Senhor. Amém? Deus, obrigado. Obrigado por mais um dia, podermos estar juntos, louvando a Ti, engrandecendo ao Teu nome. Fala aos nossos corações, nós estamos aqui para receber de Ti. Eu me coloco como aquele que mais precisa, mais carece da Tua graça, Senhor. Eu acredito que o coração dos meus irmãos também tem isso dentro deles, de precisar muito de Ti. Então, Deus, fale aos nossos corações, onde quer que chegue, Pai amado, esse vídeo, o áudio, que o Senhor fale a cada pessoa, trazendo consolo, paz, trazendo arrependimento, trazendo fôlego de vida que só o Senhor tem. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Bom dia a todos. O Edu entrou pelo Instagram, que legal. Bem, vamos mais uma vez, diante do Senhor, meditar na palavra dele, que é viva e eficaz. Amém? O texto que vamos meditar hoje é um texto que fala muito ao meu coração e peço a Deus para que fale ao seu coração. O texto que leremos hoje, ele está em João 6,35. E diz assim: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. A mim nunca terá sede. Amém? É um texto que fala sobre a comida, sobre saciar a nossa vida. Amém, amém. João 6,35. Graças a Deus. Bem, nos anos 90, anos 80, 90, uma banda muito famosa chamada Titãs tinha uma música chamada Comida. E nessa música eles falavam assim: bebida é água, comida é pasto. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Bem, apesar do nome ser comida, uma das coisas que nós vemos é que eles não estão falando aqui nessa música de comida somente, mas eles estão falando das necessidades do ser humano como um ser integral. Inclusive tem uma parte dessa música que eles falam assim: a gente quer inteiro e não pela metade. As necessidades humanas que são faladas nessa música, há questões políticas aqui sendo discutidas, claro que são necessidades segundo o autor, o que ele acha ser importante para um ser humano sobreviver, para um ser humano ser integral, ser pleno. O texto que acabamos de ler, que Jesus está falando sobre sede, sobre fome, também claramente vemos que é um texto que não fala somente de comida em si física, não só de uma bebida que é água, fala muito mais do que isso, né? O texto que acabamos de ler, ele do contexto do que nós estamos lendo. Em João 6, um pouquinho antes, no 25 ao 27, Jesus vai responder uma pergunta das pessoas, ou vai falar o que ele pensa daquelas pessoas. João 6, 25 ao 27, Jesus vai dizer assim, o texto vai relatar assim: Jesus respondeu: a verdade é que vocês
estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhamos ou não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Esse contexto é um contexto que vem logo depois da multiplicação dos pães, é um contexto que, se você for lendo, logo depois que Jesus anda sobre as águas, e algumas pessoas vão até Jesus. E Jesus está falando, olha, vocês não estão me procurando os sinais miraculosos, vocês estão me procurando pelo pão. E abrindo um parênteses aqui, já naquela época, havia pessoas, e muitas vezes, pessoas que já seguiam os motivos errados, ou seguiam ele somente para saciar a sua necessidade física. E a pergunta que eu queria começar para a gente refletir essa manhã é: o que tem nos saciado? O que tem saciado você e o que tem me saciado? E mais, aonde temos buscado nos saciar ou saciar a nossa sede? Aonde e com o que nós temos feito isso? E se falando de saciar a sede, se falando de, de comer algo para nos alimentar, não podemos deixar de lembrar da mesa, né? A mesa é um lugar maravilhoso. A mesa é um lugar que nós vivemos coisas incríveis. E a pergunta, já fazendo um paralelo com o que nós estamos conversando, o que tem te atraído à mesa? O que tem te saciado? Mas, acima de tudo, o que tem te atraído à mesa? Vamos falar aqui um pouquinho mais sobre comida. Sabe, como comida é algo que nos dá prazer, né? Alguns gostam de massa, outros gostam de peixe. Alguns eles são vegetarianos, outros gostam de feijoada, outros gostam de comida coreana, uau! Outros gostam de estrogonofe. E lanche? Hambúrguer, pizza, cafezinho. Falando de cafezinho, imagina o quanto o pastor Francisco está sentindo falta, junto com a Eliane, daqueles momentos da padaria. Quem conhece o pastor Francisco sabe que ele gosta muito de um média clara bem quente, de uma média clara bem quente, né? Uau, que coisa boa, né? Você deve ter pensado aí coisas muito gostosas, assim, que te atraem à mesa, né? Coisas que te atraem à mesa. Mas eu nem falei de doce, porque senão eu ia começar a pecar aqui, porque quem me conhece sabe que eu gosto muito de doce. Comida é algo que nos atrai, né? Mas, pelo menos, não é sempre a fome de comida que nos atrai à mesa, né? Às vezes a mesa que nos atrai para saciar-nos é uma boa conversa, uma mesa para que possamos estudar algo. Às vezes a mesa nos atrai para nós podermos resolver alguns problemas, não é isso? E o interessante é que quando eu vou levantar da mesa, a intenção é que nós possamos levantar saciados da mesa. Se nós vamos levantar da mesa, a intenção é que eu já tenha saciado a minha fome. Quando eu vou levantar da mesa, a intenção é que eu tenha sido saciado com uma boa conversa. Quando eu vou levantar da mesa, a intenção é que eu tenha resolvido os problemas que eu sentei nela para resolver. Matar a fome, matar a sede, resolver os problemas. A outra coisa interessante dessa coisa de saciar de comida é que parece que quando você está com mais fome, não sei com você, mas comigo acontece, parece que a comida fica mais gostosa. Parece que muitas vezes nós nem queremos que ela esteja tão quente, porque a gente quer comer logo, porque a fome nos dá
mas anseio por comer. E a pergunta ela vai continuar. O que você tem fome? O que você tem sede? O que tem te saciado? O que tem me atraído e te atraído para a mesa? Em Isaías 55, 6, o profeta é usado para falar uma coisa sobre aqueles que vão até Jesus, aqueles que buscam a Jesus. Porque esse texto de Jesus me intriga muito, porque ele fala assim: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. É um texto que me intriga porque ele está falando sobre que nós seremos saciados de uma fome e de uma sede. E olha só que interessante. Se falando de ir até Jesus, falando de buscar a Jesus, Isaías, com um texto muito rico, que não vai dar para a gente explanar aqui, mas é um texto que, só para vocês terem uma ideia, ele fala assim, em algumas Bíblias, um subtítulo, a busca dos famintos, ou convite aos famintos. Então, Isaías 55, 6, ele vai dizer assim: busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por ele enquanto ele está perto. Olha que interessante. Se Jesus está falando no texto que lemos que ele é aquele que, quando eu busco, a minha fome é saciada, eu não terei mais fome. Se eu creio, eu não terei mais sede. Aqui Isaías está falando assim: busque ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Ele faz um alerta. Clame ao Senhor enquanto ele está perto. Mas aí, fazendo uma construção já aqui, Jeremias, no capítulo 29, 13, vai falar a forma que nós devemos fazer isso. A forma como nós devemos fazer isso. E aí, ele vai falar assim, em Jeremias 29, 13. Vocês me procurarão e me acharão quando procurarem de todo o coração. Vocês me acharão e vocês me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. É uma mensagem para o povo que está no exílio, é uma mensagem para o povo que está longe. E sabe o que é o mais maravilhoso nisso? No 14, no início do 14, ele vai falar assim: e me deixarei ser encontrados por você, declara o Senhor. Olha que coisa maravilhosa, olha que mensagem de esperança. O Senhor, o próprio Senhor falando: eu me deixarei ser encontrado por vocês. Então olha que construção maravilhosa desses textos. Apesar de serem em contextos diferentes, olha que coisa maravilhosa. Jesus vai falar assim: aquele que vem a mim não terá fome. Aquele que crê em mim não terá sede. E aí, Isaías vai aqui e faz um alerta. Olha, busca o Senhor enquanto você pode achar. Clame a Ele enquanto Ele está perto. E aí você pode me perguntar, mas como? Mas como? Aí vem Jeremias e fala para você e para mim, no 29, como que nós devemos buscar o Senhor? Ele fala justamente: vocês me procurarão e me acharão quando procurarem de todo o coração. E aí o Deus se revela como um Deus que não se esconde, porque ele fala para os filhos: e me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Nossa, como isso é maravilhoso, como isso mexe comigo, como isso mexe com o meu coração. E eu espero que fale a sua vida também. Sabe, tentamos saciar a nossa fome e sede com várias coisas. A começar de mim, eu tento também. E muitas dessas coisas não são nem pecado. São como comida que, sem nutrientes, nos trazem até um prazer, nos trazem até
aquela sensação da nossa fome ter passado. Contudo, logo nós voltamos a ter fome, logo o nosso corpo de repente se sente fraco, porque aquilo não saciou as necessidades do nosso corpo. Contudo, você sabe também, e eu vou confessar, que é gostoso a gente poder, muitas vezes, sabe, comer um fast food. Quem não gosta? Alguns não gostam. Mas sabe aquele hambúrguer, aquela batata frita? Eu gosto, eu ainda gosto de comer com meu filho, a maionese, a gordurinha da picanha. Tem gente que deve estar aí já com água na boca, pensando já no almoço daqui a pouco. Mas sabe, hambúrguer, batata frita, maionese, não tem pecado, acredito eu, tá? Nenhum da gente poder estar comendo e se deliciando às vezes com essas coisas. Mas não é só de fast food que nós nos alimentamos, ou um ser humano não pode sobreviver de uma forma saudável comendo só esse tipo de comida. Bem, o que nós estamos falando aqui, você deve saber que não é só de comida. Nós estamos falando de algo muito maior do que a comida. Sabe, os discípulos, certa vez eles começaram a falar de Jesus, ou falar com Jesus em João 4. Jesus come alguma coisa, Jesus come alguma coisa. E Jesus, ele diz no 4:34 para os seus discípulos: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Sabe o que Jesus está falando aqui? Jesus está falando que a comida dele é fazer a vontade do Pai e consumar a sua obra. Aqui, se na cruz nós temos a famosa frase de Jesus e a verdade da frase na cruz de Jesus, tetelestai, está consumado, aqui ele já está falando algo que se referencia lá. Aqui a mensagem, a palavra utilizada também na raiz dela, teleios ou tetelestai. Ele está falando de algo que vem ou que ele está para consumar. Muito legal. Quando Jesus é tentado por Satanás no deserto, ele cita justamente Deuteronômio 3. E ele diz assim, em Mateus 4:4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que você tem fome e sede? O que tem saciado a sua vida? O que tem te atraído e me atraído para a mesa? Sabe, que dentro de nós sempre esteja nascendo o anseio de buscar ao Senhor e buscá-lo de todo o coração. Por mais que nós formos fundo no Senhor, Ele é mais profundo do que isso. Se o Senhor é um mar de amor e conhecimento, eu quero mergulhar todos os dias mais e mais. Alguém próximo, uma irmã da igreja, esses dias, ela fez algo que a gente tinha pedido, na realidade, para todos fazerem, mas de alguma forma ela fez algo que enriqueceu a vida da minha família, a nossa família. Eu tinha falado com as pessoas numa das nossas devocionais que tirem aí um tempo para encorajar alguém, seja por uma mensagem, uma ligação, seja a pessoa da sua casa, e o quanto é importante que nós venhamos a nos encorajar uns aos outros. E aí eu recebi a mensagem, a nossa família recebeu uma mensagem de encorajamento, uma mensagem que fala sobre não usarmos máscaras, né? Fala sobre
sermos nós mesmos. E sabe o que é interessante? Que para mim essa mensagem não foi só uma mensagem de encorajamento. Para minha vida, ela foi uma mensagem na realidade profética. Porque eu acredito que seja o momento que nós precisamos tirar as nossas máscaras. Sabe, o maior problema não é eu ser arrogante. O maior problema é eu fingir que eu não sou. O maior problema, de repente, não seja eu ser vaidoso. O maior problema seja eu fingir que eu não sou vaidoso. O maior problema pode não ser eu ter inveja, mas é eu fingir que eu não tenho. O maior problema, acredito eu, não é termos fome e sede das coisas erradas. O maior problema é nos enganar a nós mesmos, fingindo que estamos tendo fome e sede das coisas certas. A passagem que nós lemos é uma passagem em que Jesus está falando de coisas muito profundas. Ele está falando de vida eterna, ele está falando de relacionamento com ele. É uma passagem em que ele fala no 53, assim, 6:53. Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Jesus está falando que a vida com ele não pode ser uma vida apenas de segui-lo ou de acompanhar as coisas que ele está fazendo. É uma vida que tem que haver relacionamento. E é claro que essa mensagem de hoje não é de nenhuma maneira uma mensagem para querer pesar sobre a sua vida e sobre a vida de ninguém. Mas essa mensagem que Jesus está falando aqui é uma mensagem, sim, muito profunda, que não é tão fácil suportar. Tanto que depois dessa mensagem aqui, muitos discípulos eles começam a não ir mais seguir Jesus. Porque Jesus está falando assim, ei, é preciso arrependimento. Ei, não é só de pão que vive o homem. Ei, deixa eu te falar uma coisa, precisa comer da minha carne, precisa beber do meu sangue, ou seja, precisa ter relacionamento comigo, precisa viver como verdade o que eu estou ensinando para vocês, não é só achar bonito. E aí Pedro, quando Jesus pergunta depois dessas palavras duras, no 67, no versículo 67, e vou falar do 66, 6:66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? E aí Pedro fala aquela famosa frase, aquele versículo poderoso que conhecemos no 66, 68. Simão Pedro respondeu, Senhor, para onde iremos? Tu tens palavra de vida eterna. O que tem saciado a você? O que tem sido a sua fome e a sua sede? O que tem te atraído à mesa? Sabe, uma das coisas que eu fico muito feliz com a vida da minha caminhada com meu filho, é quando eu vejo ele ter sede, fazer ações de sede pelo Senhor e fome pelo Senhor. Até os 12 anos, mais ou menos, eu e minha esposa, a gente orava junto com ele, antes dele dormir, mas depois entendemos que ele precisava ter o seu próprio relacionamento com o Senhor e ele deveria orar ao Senhor. E aí deixamos ele mais independente para isso. Mas olha que coisa interessante, o quanto o coração fica feliz quando você passa e de repente vê o seu filho ajoelhado buscando ao Senhor. Eu acho que todo pai ama isso, ver os seus filhos buscando ao Senhor,
porque você sabe que não é coisa que você não tem como rachar a cabeça e colocar a pessoa lá. E eu vou ser sincero com vocês, eu falo muito com eles sobre isso, eu busco ensinar a eles sobre isso, e às vezes eu sou até chato, confesso isso. Mas sabe, quando eu me deparei meditando sobre essa mensagem e falando para o Senhor o quanto eu queria que meu filho buscasse mais a Ele, tivesse mais sede, uma das coisas que veio ao meu coração, e acredito ser do Senhor para a minha vida, pode ser para a sua, é que se eu quero que o meu filho tenha mais sede e mais fome do Senhor, não adianta só eu querer falar mais e ensinar do Senhor. É preciso que ele veja isso mais na minha vida. É preciso que ele veja mais isso da minha caminhada. Graças a Deus o meu filho me vê buscando ao Senhor, nós buscamos a Deus juntos. Ele me vê meditando, estudando na palavra na nossa casa. Mas sabe, eu quero mais. Eu quero que ele tenha mais sede, eu quero que ele tenha mais fome. E essa palavra vem muito forte ao meu coração, que eu preciso tirar muitas máscaras, que eu preciso buscar mais ao Senhor. Sabe o que eu quero? Que o meu filho fale daqui a alguns anos, ou na minha morte, que ele lembre de mim e fale assim: cara, o meu pai gostava de muitas coisas. O meu pai amava muitas coisas. Mas se tinha algo que saciava a sede dele, que saciava a fome, era Jesus. Se tinha algo que saciava a sede, saciava a fome dele, era a palavra do Senhor. O texto que lemos diz: Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Que as nossas vidas sejam cheias de mais fome do Senhor, que as nossas vidas sejam mais cheias de fome do Senhor. Eu tenho me alimentado de muitas coisas. E é importante nós termos tempo para o descanso, para o lazer. Mas é importante que nós tenhamos mais sede e mais fome do Senhor. Porque só nele temos palavra de vida eterna. Que Deus nos abençoe mais e mais nesses dias. Eu quero orar com você. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua palavra. Nos dá mais sede e mais fome de ti. Nos dá, Pai amado, uma ousadia de buscar a tua palavra, uma ousadia de buscar ouvir a tua voz. A palavra que o Senhor tem ao meu coração é que no momento de comer, no momento de sentar à mesa, nós não podemos comer se nós não tirarmos as nossas máscaras. Então nos ajuda, Senhor, a tirar todas as máscaras que têm nos impedido de ter um relacionamento mais profundo contigo. Me ajuda com a minha inveja, me ajuda com a minha vaidade. Me ajuda e ajuda os meus irmãos
com o nosso orgulho, com a nossa soberba. Nos ajuda porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Nos ajuda porque o Senhor é a nossa esperança. Nos ajuda porque o teu Espírito habita em nós. E sem ti nada podemos fazer. Nos ajuda, Senhor, para que sejamos alicerçados, renovados, amadurecidos em ti. Nós te agradecemos pelo teu amor e pela tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Muito bom estar com vocês. Perdão, porque às vezes a gente perde o controle. Porque o Senhor, Ele é muito bom. E quando estamos ministrando a pessoa que é mais atingida, somos nós mesmos. Obrigado pela companhia de todos. Hoje às 5 será disponibilizado na bio da igreja aí o endereço para uma sala onde estaremos juntos. Prepare o pão, prepare o suco de uva, para nós estarmos juntos louvando ao Senhor, estarmos juntos ceando, né? Alguns discutem essa questão de ser do Senhor, eu respeito quem não está fazendo, mas decidimos por fazer, e a intenção é que cada casa realmente é uma igreja, e assim seremos ministrados pela comunhão do Senhor, e teremos, né, a oportunidade de celebrarmos juntos em memória daquele que nos salva, daquele que é o nosso Deus, aquele que fez algo que já está consumado. Amém? Amém, galera. Apesar das circunstâncias, como é bom saber que estamos juntos nesse tempo. Isso aí, Tiago. Tem várias mensagens, muito bom. Que Deus abençoe. Vou aqui já me despedindo do pessoal do Face. Deus abençoe e guarde a sua vida. Amém? Um forte abraço.